Eu sei, eu deveria ter trazido esse volume há muito tempo, mas eu acabei dando uma pausa nos resumos desse spin-off pra resumir The Match pra surfar no hype quando o anime terminou. E eu também quero me desculpar por ter atrasado o vídeo, mas eu acabei ficando doente e precisei ficar uns belos dias de repouso. De novo, foi mal pelo atraso e também por não ter trazido tão rápido esse resumo. Mas, enfim. Deixando as desculpas de lado, hoje eu finalmente vou trazer o resumo do volume 5 da Light Novel de ReZero X, onde nós iremos ver o passado de uma das candidatas reais, Priscilla Barriere. E olha, tem bastante coisa para falar, então sem enrolação, bora começar com esse resumo. Em uma mansão luxuosa, uma garota com roupas nobres foi atendida por seus 3 criados, que a guiaram para uma mesa enfeitada onde ela teria sua janta. Enquanto se sentava, a garota pergunta qual eram os seus planos. Um dos criados diz que seu quarto estava pronto para os estudos depois que ela jantasse. Além disso, ela receberia a visita do seu irmão mais velho, Vincent Abelks. A garota só achou interessante da parte que receberia a visita de seu irmão mais velho, mas depois disso, ela se focou em sua janta. Uma de suas empregadas experimentou a comida para ver se não tinha nenhum veneno, e ao que tudo indicava, não havia. Ao ver isso, a garota começou a comer normalmente, até que, de repente, lágrimas de sangue rolaram por suas bochechas, e enquanto segurava sua garganta, a garota acabou morrendo. Enquanto ela agoniava de dor, a empregada que experimentou a comida sorriu, estando satisfeita por ter conseguido esconder por tanto tempo que a comida estava envenenada. Após algum tempo, o salão estava com 2 corpos, e o restante dos empregados não estava nem um pouco chocado com o que aconteceu. Afinal, tudo aquilo foi planejado. Só que, para a surpresa dos empregados, uma voz surgiu no local. Essa voz pertencia a uma garota igual a que recém tinha sido assassinada. Graças a um dos empregados, descobrimos que o nome da garota era Prisca Benedict, e ela sabia muito bem da tentativa de assassinato, por isso ela enviou uma sósia no seu lugar. Vendo que ela sabia de tudo, todos os outros empregados tentaram assassiná-la com suas próprias mãos. Mas, mesmo que ela fosse uma garota de 12 anos, ela era habilidosa o suficiente para matar alguns deles. Mas chegou um momento em que ela viu que estava em maus lençóis. Foi por isso que uma pessoa veio para ajudá-la. Incinerando todos de uma vez, uma garota de 14 anos que tinha orelhas de cachorro apareceu e finalizou o trabalho de Prisca. Seu nome era Arakia, e ela tinha lidado com todos os empregados com o poder dos espíritos. Mas, diferente da maneira que normalmente se via, ela não usava o poder dos espíritos com contratos, e sim os devorando e adquirindo seus poderes. Arakia era o que chamavam de devorador de espíritos, e essa mesma garota com essa habilidade interessante demonstrou uma enorme lealdade a Prisca, que não se cansava de ver as suas habilidades em ação. Ao lidar com os traidores, Prisca recebe a visita do seu irmão Vincent Abelks. A relação deles era curiosa. Eles muitas vezes pareciam se farpar, mas mesmo assim pareciam ter uma relação amistosa. Durante a reunião dos irmãos, um pequeno Cécilos acabou se metendo na conversa, e ele até teve uma pequena interação com Arakia, que não gostou muito dele. Mas, após as palhaçadas do garoto, eles finalmente abordaram um assunto da reunião, e o assunto era o rito da seleção imperial. Esse ritual é uma espécie de guerra pelo trono de Wallachia entre os irmãos do filho do atual imperador Drizen Wallachia. O detalhe era que não eram poucos irmãos, e sim vários. O atual imperador tinha feito 67 filhos, mas atualmente só 32 estavam vivos. E eles iriam participar desse ritual para assim poder suceder o trono de Wallachia. Porém, era preciso descobrir quais desses filhos eram qualificados para participar desse ritual. Por isso, era colocado na frente de cada um dos filhos uma espada. Essa era a espada Yang, uma espada passada de geração em geração na linhagem de Wallachia, e que para essa seleção, ela se dividia e aparecia na frente de cada candidato. E quem conseguisse empunhá-la seria digno de participar da guerra pelo trono. O próprio Drizen não era mais digno, por isso quando ele empunhou uma última vez a espada, seu corpo foi incinerado por ela. Outro irmão que tentou desembainhar a espada também acabou sendo queimado vivo. No final, 11 candidatos ao trono conseguiram encostar na espada Yang, já o restante não teve coragem e se absteve de participar da guerra, além de, claro, os que não foram dignos. Entre os mais importantes nessa guerra estavam Prisca Benedict, Vincent Abelks e Lamia Godwin. Essa última sendo uma pessoa que não gostava nem um pouco de Prisca. Desde que elas se encontraram pela primeira vez, elas nunca gostaram uma da outra. Mas mesmo assim, Lamia propôs uma aliança com sua irmã mais nova. Afinal, a pessoa que mais tinha potencial para vencer a guerra pelo trono era Vincent, e por isso, elas precisariam se juntar. Por mais que não gostasse disso,
Prisca acabou aceitando aquela aliança e pretendia seguir os planos de sua irmã mais velha. Para vocês terem noção do quanto Lamia estava preparada para lidar com Vincent, ela tinha feito um trato com vários dos seus irmãos para eles desistirem da guerra pelo trono, para que quando ela ganhasse, eles ainda tivessem alguma vantagem e privilégios. Além de que, graças à sua aliança com Prisca, ela tinha um plano para tirar Vincent da jogada. Ela acreditava que tudo estava indo conforme seus planos, mas mal sabia ela que nada iria ocorrer tão bem quanto ela imaginava. Em uma invasão ao território de Vincent, Lamia estava mandando seu exército para tentar matar o seu irmão mais velho. O problema era que eles tinham que passar por um pequeno Cécilos que estava a todo vapor. Enquanto o pequeno espadachim lidava com os soldados, Vincent estava sendo levado pelo seu servo Xixa para longe. Mas, durante sua fuga, ele acabou sendo interceptado por Prisca junto de Arakia e também seus soldados. Os dois irmãos não trocaram muitas palavras antes de invocarem suas espadas Yanks e começarem a lutar, enquanto Arakia e Xixa também começavam sua luta. Lamia, que estava longe do campo de batalha, conseguiu descobrir a localização de Prisca por meio de um dos seus irmãos que tinha um olho que podia saber da localização da pessoa e também se comunicar telepaticamente. Sabendo que Prisca estava enfrentando Vincent, ela decidiu colocar o seu plano em ação. Ordenando todos seus subordinados, ela preparou um canhão de pedra mágico e atirou em direção a Prisca e Vincent. A força daquele disparo deveria ser o suficiente para dizimar os dois participantes da guerra pelo trono e todos que estavam à volta. Mas, mesmo que uma enorme destruição tenha sido causada, tudo o que pôde ser visto foi Arakia deitada no chão, enquanto Prisca e Vincent não podiam ser vistos. A visão deixou Lamia chocada, mas ela tinha um plano B caso tudo desse errado. O problema foi que antes que ela colocasse esse plano em ação, uma flecha veio em sua direção, ao qual ela conseguiu se defender com sua espada Yank, mas, quando ela menos percebeu, diversas flechas começaram a vir em sua direção. As flechas estavam vindo dos seus irmãos que tinham abandonado o rito da seleção imperial, irmão esses que ela pensou que estavam do seu lado. O que ela não esperava era que Vincent sabia muito bem do que ela tinha planejado, e acabou negociando com esses irmãos. Como se isso não fosse suficiente, Cécilos também tinha chegado no local, o que tornou aquele local perigoso para Lamia, que saiu correndo na mesma hora que percebeu o perigo. Porém, no meio do caminho, ela acabou encontrando a pessoa que ela odiava, Prisca Benedict, o que deixou mais do que na cara de que ela estava trabalhando junto de Vincent e não estava do lado de Lamia coisa nenhuma. Lamia, após dizer que sua irmãzinha é desagradável, pergunta como Arakia tinha salvado eles do canhão de pedra mágico. E Prisca explica que era porque Arakia tinha consumido uma pequena porção do poder do espírito chamado Muspel, um dos 4 grandes espíritos que vagava livremente por Voláquia. Consumir apenas aquela pequena quantidade do grande espírito era perigoso, mas riscos era algo que Prisca estava decidida a tomar. Então, depois de explicar tudo, as duas irmãs sacam suas espadas e declaram seu ódio uma à outra. E logo começaram a lutar, que no final terminou com a vitória de Prisca, que além de matar sua irmã, pegou o leque dela para si. E enquanto Prisca lidava com sua irmã, Arakia, que finalmente tinha acordado, acaba conversando um pouco com Xixa, até que Vincent acabou se metendo no meio da conversa deles. E vendo a lealdade que ela tinha a Prisca, ele fez uma proposta a Arakia, como o seu imperador. Temos então um time skip de 2 meses, com Prisca eliminando mais um de seus irmãos, e o dia que ela teria que enfrentar Vincent estava se aproximando. Ela estava preparada para isso acontecer, porém, Arakia estava muito preocupada com isso. Afinal, ela não acreditava que Prisca poderia vencer Vincent. Não era à toa que Lamia tinha criado tantos planos para poder enfrentar Vincent. Mas antes que ela se aprofundasse nesse assunto, Xixa acaba chegando até elas, oferecendo para Prisca um vinho muito bom. Porém, com um truque além de barato ser também descarado, Prisca apenas destrói a garrafa de vinho, pois ela sabia que era uma tentativa de Vincent de envenená-la. Mas, para surpresa dela, Arakia acabou se mexendo sem que ela ordenasse, e por algum motivo, ela tinha lágrimas em seus olhos. E se desculpando, ela se abaixa no chão e bebe do vinho envenenado. Logo depois de ingeri-lo, ela começou a agoniar no chão. Isso deixou Prisca chocada, pois ela não esperava que Vincent tivesse conseguido negociar com Arakia, mas, não podendo deixar sua subordinada morrer, ela conecta seus lábios ao de Arakia para tirar uma parte do veneno do corpo dela e cuspir fora. O problema foi que isso acabou fazendo o veneno entrar em contato com ela, o que no processo fez ela também ser afetada. Prisca não conseguiu não ficar um pouco confusa em como Vincent conseguiu ter Arakia do seu lado, mas em nenhum momento ela deixou sua atitude arrogante, e após conversar um pouco com Xixa, ela retorna ao seu trono, e foi lá em que sua vida chegou ao fim. Pelo menos, era o que parecia. Arakia logo acabou acordando,
Do lado dela estava Xixa e Cécilos. Ela logo percebeu que estava sem um olho, e Xixa responde que isso era um preço por ela ter ficado viva. Quando Arakia perguntou a Xixa onde estava Prisca, ele diz que ela estava morta, só que ele acabou se expressando mal. E é aqui onde é explicado o trato de Arakia e Vincent. Em troca de simular a morte de Prisca, a retirando do rito de seleção imperial, Vincent teria Arakia ao seu lado, e ela nunca mais poderia ver sua senhora. Foi por conta disso que ela tinha agido daquele jeito estranho, e agora sua senhora estava morta para toda a Wallachia, e sua lealdade estava voltada para o atual imperador Vincent Wallachia. E isso acabou fazendo ela cair em lágrimas. Afinal, ela nunca mais poderia servir a pessoa que ela era tão leal. Como precisavam de uma prova para a morte de Prisca, foi usado o corpo da garota que acabou morrendo envenenada no início do volume. Graças a isso, Prisca Benedict estava oficialmente morta, e a garota, que era igual a ela, se chamava Priscilla Barielli. Um tempo se passou, e Priscilla acabou sendo acolhida por um nobre chamado Jorah Pendleton, que tornou Priscilla em sua esposa. Por mais que ele parecesse um cara que só a acolheu por ter um gosto por menininhas, a verdade era só porque ele era uma pessoa boa de coração. Priscilla não conseguia entender essa bondade excessiva dele, e por mais que ela sempre o humilhasse, ela não demonstrava desgostar dele. Então, em um certo dia, Jorah e Priscilla receberam a visita de duas pessoas. Seus nomes eram Baleroy e Miles, e os dois eram irmãos. Baleroy agia como um irmão bem inconsequente, já Miles era quem sempre precisava botar um pouco de bom senso na cabeça dele. Bem, o motivo da visita dos irmãos da casa de Jorah era porque Serena Dracroy, uma amiga de longa data dele, o convidou para a Ilha dos Escravos Espada Guinan Rive. Essa era uma ilha que, além do próprio nome já dizer muito sobre ela, era uma ilha onde escravos eram colocados para lutarem entre si por puro entretenimento. Jorah pretendia recusar o convite, afinal ele não gostava de tanta violência. Porém, Priscilla, que se interessou pelo local, acabou aceitando o convite no lugar de seu marido. Então, no dia seguinte, eles se encontraram com a tal Serena, que era a ferocidade personificada. Ela também acabou gostando da atitude arrogante de Priscilla, mas depois de uma pequena conversa e Jorah sendo humilhado pela própria esposa, todos acabam indo até a Ilha dos Escravos. Com dragões voadores, eles acabaram chegando rapidamente em Guinan Rive, e em uma arena, eles viram um homem de um braço só enfrentando um homem careca que usava veneno em seus punhos. Seu jeito de lutar era desajeitado, e ele não parecia ter apego à vida, mas por algum motivo, ele estava ganhando aquela luta. E antes que se perguntem, sim, esse é o Aldebaran. Já vou avisando que aqui no volume, o Aldebaran ele não usa capacete. E para variar, no volume também acaba escondendo o rosto dele. Então eu vou só usar as imagens dele com o capacete, certo? Priscilla pareceu meio interessada em Al, ficando em dúvida sobre o que ele lutava. Mas no final, ela teve que deixar isso de lado, porque Jorah estava passando mal depois de ter visto uma batalha sangrenta. Então, com a companhia de Baleroy, Priscilla e Jorah saíram do local. Mas, durante a caminhada, Priscilla acabou percebendo algo estranho. A ponte levadiça que permitia a entrada na ilha estava levantada. E vendo que algo estranho estava acontecendo, o trio voltou para a arena onde aconteciam as batalhas. E assim como Priscilla previa, algo bem ruim aconteceu. De repente, todos os escravos saíram da arena. No meio dela estava Aldebaran, que estava enfrentando uma mulher que no lugar de seus braços tinha enormes serras. Seu nome era Hornet, e ela era a escrava mais forte do local. O motivo deles estarem lutando era porque Al se recusava a participar daquela rebelião, e Hornet, que já se interessou pelo Al, se aproveitou disso para lutar contra ele. Enquanto eles lutavam, os escravos que saíram da arena declararam estar atrás de Serena Dracroy. E ao escutar isso, por algum motivo, Priscilla acabou declarando de que ela era Serena Dracroy. Isso deixou tanto Jorah quanto a própria Serena chocados, mas eles sabiam que ela pretendia fazer algo. Então, com a pessoa que eles procuravam na frente deles, os escravos capturaram a suposta Serena junto de seu marido. Após serem levados a um local fechado, Priscilla e Jorah se encontram com o causador de toda aquela rebelião. O nome do homem era Ubelk. Ele era um escravo que não era nem um pouco forte. Por isso, ele era usado para satisfazer as prostitutas que moravam na Ilha dos Escravos. E cansado daquela vida, ele tinha planejado toda aquela rebelião. Sabendo que Serena estaria lá e ela, junto de outros nobres, era importante para a Wallachia, ele planejou, junto de seus colegas escravos, pegá-los como reféns e usá-los como moedas de troca pela liberdade de cada escravo de lá. Porém, Priscilla conseguiu perceber que Ubelk tinha um objetivo oculto, já que ela sabia muito bem que Vincent não iria ceder à troca com os escravos. Agora, qual era o objetivo de Ubelk? Ela ainda não sabia. Ao receber a notícia da revolta dos escravos, Vincent não pretendia negociar,
mas não podia simplesmente deixar os nobres lá. Por isso, junto de um exército, ele mandou junto de Aráquia um dos seus 9 generais divinos. Ele era um homem velho bem pequeno chamado Olbert. Eles com certeza dizimariam os escravos quando chegassem em Guinan Rive. O problema era que a ponte levadiça que levava à arena tinha sido fechada, e à volta da ilha havia um mar que tinha diversas criaturas perigosas. Então, para poder arrumar uma maneira de descer a ponte, Aráquia devorou um espírito de água e começou a viajar pelo mar em alta velocidade. Graças ao espírito, ela também não precisava respirar debaixo d'água. Durante a viagem, ela acabou sentindo uma presença estranha por perto. Por isso, ela se desviou do seu caminho. A presença, na verdade, era Aldebaran, que conseguiu fugir da arena, porém, acabou ficando muito ferido. Ao conversarem um pouco, eles fizeram um acordo. Em troca de Aráquia o ajudar a viver, Al a levaria para onde poderia descer a ponte levadiça. Ao estar um pouco melhor e se segurar em Aráquia, Al começou a guiá-la. No caminho, eles não tiveram problemas para lidar com as criaturas do mar, graças a Aráquia. Porém, quando eles chegaram perto de onde poderiam descer a ponte, eles tiveram um grande problema, pois eles acabaram encontrando Hornet. Al, quando a viu, ficou com medo e se escondeu, deixando tudo nas mãos de Aráquia, que tinha comido um espírito do vento e estava preparada para lutar. Mas ela não teve muita chance, pois um único ataque de Hornet foi o suficiente para deixá-la bem debilitada. Al assistiu tudo e não pretendia se intrometer, porém, ele logo sentiu uma obrigação de salvar aquela jovem. Foi por conta disso que ele saiu do seu esconderijo e decidiu enfrentar Hornet. Seus primeiros segundos foram repletos de tentativas e erros, e ele precisou de inúmeros erros até conseguir bater de frente contra ela. E enquanto a luta acontecia, Aráquia estava se curando com o espírito da água. Enquanto essa luta acontecia, Priscila estava presa, até que ela começou a provocar os guardas que estavam perto dela. Um deles quase chegou ao ponto de machucá-la, porém, Baleroy acabou chegando a tempo de salvá-la. Ao ser solta, Priscila compartilha sua teoria com Baleroy. Segundo ela, o verdadeiro objetivo de Ubelk não era libertar os escravos, e sim matar o imperador Vincent Volachia. Como para fazer isso era necessário passar pelos 9 generais divinos, ela acreditava que Ubelk estava trabalhando com outras pessoas, mas sinceramente, ela não conseguiu nada que comprovasse sua teoria. O que eles teriam que se preocupar agora era em tentar abrir os olhos dos tolos que achavam que aquela revolução iria libertá-los. Por isso, indo até um dispositivo que transmitiria sua voz, ela começou um discurso que não foi tão longo. Chamando todos os escravos de ralé, ela começa a revelar para eles de que aquela revolução não era para libertá-los, e sim para tentar matar o imperador. Mas, se eles demonstrassem inteligência, o imperador poderia reconsiderar o destino deles. Por isso, ela os aconselhava a usar sua inteligência para determinarem como agiriam. Se eles quisessem ter suas cabeças de volta, essa era a última oportunidade. Após ela fazer o discurso, diversos dos escravos começaram a desistir da revolta, enquanto Priscila desejava apenas observar a conclusão de tudo isso. Voltando para Al e Aráquia, eles acabaram se juntando contra Horn. O problema era que, além de eles não terem coordenação, eles mesmo assim não estavam sendo páreos para Horn. Mas foi quando Horn destruiu o local e fez eles descerem um andar que a vitória foi decidida. O local onde eles estavam era onde se descartava o corpo dos escravos, e entre esses escravos estava um com o qual Al lutou. Esse era o escravo que usava veneno em suas mãos, e foi aí que Al teve uma ideia. Fazendo Aráquia usar fogo no veneno, ele acabou envenenando Horn, e esse veneno foi tão forte que foi o suficiente para acabar matando-o, que nos seus últimos momentos percebeu como Al era alguém perigoso. Com o maior problema fora do caminho, Al e Aráquia foram até a ponte levadiça e a abaixaram. Depois disso, a revolução dos escravos tinha acabado. Alguns resistiram, mas muitos simplesmente se entregaram. E Ubelk, o causador de tudo isso, tinha simplesmente desaparecido. Al conversou um pouco com Aráquia e Olbert, e no fim, decidiu voltar para sua vida de escrava, já que desde o início ele não pretendia fugir de lá. Já Priscila salvou o seu marido, e acabou tendo uma dívida com Serena, o que ela garantiu que iria cobrar no futuro. Após isso, ela e Jora voltaram para sua casa, só que, enquanto ela lia um livro, Jora, por algum motivo, começou a falar que o seu tempo com Priscila foi um dos momentos mais felizes de sua vida. Além de ser algo repentino, Priscila entendeu a intenção por trás daquelas palavras. Logo em seguida, um homem chamado Goss Ralph, junto de alguns soldados, apareceu na frente da casa, dizendo que Jora estava preso por conspiração de traição. Goss era um dos 9 generais divinos, então era mais do que óbvio do que aconteceria se eles reagissem. Mas mesmo assim, Jora, junto de seus subordinados, enfrentou o general divino junto de seus soldados. Enquanto a batalha acontecia, Priscila estava fugindo do local. No meio do caminho, ela acabou encontrando sua antiga subordinada. Aráquia estava tendo dificuldade de falar com sua antiga senhora, mas Priscila
logo entende do porquê ela estava ali, sendo que Vincent tinha poupado. Na Ilha dos Escravos, ela acabou chamando atenção demais, e se alguém descobrisse que ela era Prisca Benedict, isso se tornaria um problema para Vincent, e principalmente, demonstraria fraqueza. Por isso, ele tinha enviado Goss e Arakia para capturá-la, e se ela fosse com Arakia para onde Vincent estava, provavelmente ela seria morta. Arakia até tentou dizer que se elas conversassem com Vincent, ela seria poupada, mas Priscila recusou. E por conta de sua lealdade à sua senhora, Arakia permitiu que Priscila fugisse, e implorava para que aquela fosse a última vez que elas se vissem. Mas Priscila diz que elas se veriam novamente. Afinal, viver uma vida tranquila e sem chamar atenção era um modo de vida que ela não suportava. Após Priscila fugir, foi confirmado que o Conde Jorah foi morto, e foi criada uma informação falsa de que sua esposa, que o ajudou na rebelião, se suicidou por não suportar ter seu marido morto. Com isso, o Império de Vincent Fulak estava seguro. E a localização atual de Priscila? Bom, acho que nós já sabemos qual é. E com isso, nós terminamos o volume. Ainda tem um volume desse spin-off, mas infelizmente eu não encontrei ele por aí. É meio difícil encontrar a novel de Re:Zero digitalmente no ocidente. E também quero avisar pra vocês que por enquanto eu não pretendo resumir esse volume, mesmo que ele saia agora. Pois quem viu na comunidade, eu pretendo começar a resumir a novel principal. Que diferente dos X, eu vou precisar de um pouco mais de tempo e também os vídeos serão bem loucos. Eu pretendo começar essa nova leva de resumos daqui umas 3 semanas. Isso se não acontecer nenhum imprevisto. Então, é isso, gente. O que vocês acharam desse volume? Gostaram? Não gostaram? Comentem aí, porque eu vou querer saber. Não esqueçam de se inscrever, dar like e também hypar o vídeo, que isso ajuda pra caramba. E então, até o próximo vídeo.